Olá, professor Felipe Ferraz Merino, de Direito e Processo de Trabalho, hoje com um novo tema interessante, a audiência trabalhista. É um tema muito importante, até porque muitas pessoas ficam nervosas em audiência, algumas pessoas ficam inseguras em audiência, então é muito importante conhecer a audiência trabalhista, tanto para as partes, testemunhas, pessoas que vão participar do processo judicial, quanto para os profissionais do direito, aqueles profissionais que estão iniciando aí na área trabalhista. Nosso objeto de hoje é a audiência trabalhista, especificamente a audiência trabalhista. Por quê? Porque os tipos de audiência são diferentes. Você não vai comparar uma audiência trabalhista com uma audiência penal, com uma audiência de júri, por exemplo, que é totalmente diferente, são sistemas diferentes. A audiência trabalhista, ela tem uma sistemática e essa sistemática é prevista na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Lá no artigo 813, você vai ver as audiências e também dentro dessa legislação, da parte processual trabalhista, que se encontra na CLT, todas as regras de audiência estarão lá estabelecidas, ok? Vamos entender como é que começa o processo. As partes são intimadas da audiência. Quando o reclamante, o empregado, entra com o processo, a empresa recebe uma notificação, que é uma carta, pelo correio, ou por oficial de justiça, também é possível. Recebendo essa intimação, essa notificação, ela já está agendada a data a qual a audiência vai acontecer, e ela já é a empresa convocada para essa data. Então, reclamante, empregado e reclamada, empresa, são convocados para estar nesta data na audiência frente ao juiz, ok? Ok. Vamos saber o primeiro ponto muito importante, qual o limite de tolerância para a audiência? Tem muitas pessoas que falam, tem 5 minutos, tem 15 minutos, tem tantos minutos. Gente, anotem aí para não esquecer. Não existe limite de tolerância de tempo para chegar em audiência. As partes têm que chegar na hora correta. Se chegar 5 minutos atrasado, o juiz já pode cancelar a audiência e arquivar o processo, tá? Então, a audiência não tem tempo de tolerância. Então, chegue cedo, chegue antes, de preferência com meia hora mais cedo, para ter um tempo de garantia. Se você pega um engarrafamento, se você pega um trânsito, você acaba sendo prejudicado. Então, vá com antecedência para não acontecer isso. Veja o endereço certo do tribunal também, porque às vezes eu vejo clientes, que vão para a audiência trabalhista, mas o cara vai para o tribunal civil, o outro tribunal. Pelo amor de Deus, vai perder a audiência também. Então, se você vai para uma audiência trabalhista, confira o endereço do tribunal trabalhista, do juiz de trabalho ao qual vai julgar sua audiência. Vai especificamente para lá. Dicas que eu dou, porque eu sei que aconteceu isso já com pessoas, Bom, chegando na audiência, as partes, acompanhadas de seus advogados, então você tem o reclamante com seu advogado, a empresa reclamada com seu advogado. A primeira coisa que o juiz vai fazer é a tentativa de conciliação. E se por acaso o reclamante falta ao processo, se ele chega atrasado ou se ele não vai, o processo é arquivado e o reclamante tem que pagar uma taxa que chama-se custas processuais, Então, não pode faltar o processo. Mas vamos trabalhar na hipótese de que chegou lá todo mundo na hora certa, tanto a empresa quanto o reclamante. Ok. A primeira coisa que o juiz vai fazer, não é porque o juiz é bonzinho, não, é porque está na lei. O juiz tem a obrigação de fazer a tentativa de conciliação. Então ele vai perguntar para as partes se eles querem conciliar, vai perguntar para os advogados, do empregado e do empregador, se existe algum tipo de proposta. Vai perguntar de valores, por isso que é importante já mais ou menos ter uma noção de valor do que vai pedir, ou ouvir a proposta de valores da empresa, não é? Às vezes as empresas não têm propostas e o reclamante também não tem proposta porque não querem conciliar, não tem problema. Se não quiserem conciliar,
ou se o valor da conciliação não for um valor que o reclamante aceite, o processo segue. Agora, se o valor do acordo da conciliação for bom para as duas partes e eles quiserem conciliar, o juiz escreve todos os termos do acordo na ata de audiência, homologa o acordo e acabou, encerrou o processo. Dali só vai caber o pagamento. E esse pagamento é feito como? Pode ser feito à vista, pode ser feito a prazo. Geralmente as empresas, como estão em situação econômica difícil, acabam fazendo a prazo em 2, 3, 4, 5 vezes. Às vezes o valor é muito alto, vai até 20 vezes, 30 vezes. Bom, isso é uma questão de acordo, porque o acordo é livre entre as partes. Então não tem regra. A regra é a reclamante e a reclamada que vão combinar, né? Quantas parcelas e exatamente o valor. Mas se entenderam ali no valor, ok, tudo certinho, homologa, acabou o processo, vai cada um para sua casa. Agora, se a empresa não paga o acordo, não precisa mais ter nada com relação ao processo de conhecimento, testemunha, essas coisas. Se a empresa não paga o acordo, simplesmente o juiz faz a execução, faz a penhora direto nas contas da empresa, faz a penhora dos bens da empresa para poder pagar aquilo que está objeto do acordo. Ok? Ok, tá. Faz de conta que não houve acordo no seu processo. Aí nós temos dois pontos. Tem juízes que às vezes dividem a audiência em inicial, né, e instrução. Dividem, porque a audiência de trabalho é ideal que fosse una, não é? Mas a maioria das audiências unas ocorre no rito sumaríssimo, que é um rito de abaixo de 40 salários mínimos. Se a sua causa é acima de 40 salários mínimos, dependendo do valor da causa, o juiz vai enquadrar no rito ordinário. E aí o rito ordinário, geralmente o juiz divide a audiência. Também, se houver necessidade de perícia, por exemplo, se é um acidente de trabalho, tem pedido de insalubridade, pedido de periculosidade, né? E aí, nesses casos, tem que haver obrigatoriamente perícia. Sempre quando há perícia, o juiz vai dividir a audiência. Na primeira audiência, que é a audiência inicial, para tentativa de conciliação, e ele agenda a perícia, vai agendar as perícias. E aí, depois que é feita a perícia das partes, o laudo de perícia vai para o processo, as partes se manifestam e o juiz marca a segunda audiência. Ok? Mas se não há perícia, processo que não há perícia, o juiz pode fazer de duas formas. Ele pode fazer uma audiência una, que é tudo no mesmo dia, ou ele pode marcar primeiro uma audiência inicial de conciliação e depois a audiência de instrução. A maioria dos juízes divide a audiência, maioria, com algumas exceções, não é? E nos processos do rito sumaríssimo, em que a audiência é una. Então vamos supor aqui que a audiência é uma audiência da qual foi dividida. A primeira audiência é inicial e a segunda de instrução. O que se faz numa audiência inicial? O que as partes têm que levar? Tem que levar o documento pessoal, leva a carteira de identidade, ou CNH, ou a carteira de trabalho, qualquer documento, só para se identificar na audiência, né? Em princípio, na audiência inicial, o juiz não ouve partes, não ouve testemunha, não ouve ninguém, ele só tenta fazer o acordo, marca as perícias e agenda a segunda audiência. Pode, eventualmente, o juiz querer ouvir a parte da primeira audiência, o juiz tem liberdade para isso. Mas poucos juízes fazem isso, a maioria deixa para ouvir na instrução. Ok, faz de conta que você teve uma audiência agendada inicial, você vai lá, vê se tem proposta de acordo, vê se tem agendamento de perícia, fez o acordo, encerra o processo, não fez acordo, o juiz faz o quê? Agenda a segunda audiência. Vamos trabalhar agora com a segunda audiência, que é a audiência de instrução, onde efetivamente vai se fazer o conteúdo probatório. E essa audiência é muito importante. Por quê? Porque as partes têm que estar presentes e as testemunhas. Se for no rito ordinário, pode ser até 3 testemunhas por parte. Se for no rito sumaríssimo, até 2 testemunhas por parte. O juiz pode ouvir outras pessoas que ele acha interessante ouvir, mas cada parte tem o direito de levar 2 testemunhas. Ok. Primeiro o juiz vai ouvir quem? As partes. Ouve o reclamante, ouve o empresário, ou o preposto, né, que é uma pessoa que representa a empresa, chama-se preposto, representante da empresa, não um advogado, mas aquela pessoa que vai lá para representar a empresa, chama-se preposto. Então o juiz vai ouvir o reclamante, vai ouvir o empregado, a empregada, enfim, que está entrando com o processo, vai ouvir o preposto e depois disso vai ouvir as testemunhas de cada um, tanto testemunhas do reclamante quanto as testemunhas da reclamada. Ouve todos, né? E no final da audiência ele abre
palavra para os advogados fazerem razões finais, se tem alguma outra manifestação final, pode-se fazer ali, ou encerra a audiência. E também pode-se tentar uma nova conciliação no final da audiência, depois de ouvir todas as partes, né, para encerrar o processo. Mesmo depois de ouvir todas as partes, testemunhas, tudo, também é possível fazer conciliação. Ok. O que tem que se entender muito bem com relação ao depoimento das partes e das testemunhas? Se você tem um amigo pessoal, ele não pode ser sua testemunha. Se você tem um parente, ele não pode ser sua testemunha. Então o juiz muitas vezes vai perguntar, olha, você é amigo? É claro, às vezes você trabalha anos numa empresa, você tem um contato de pessoal com aquela empresa. Só que qual é a diferença? Uma coisa é aquela pessoa que você conhece só da empresa, que você fala só por questões de trabalho. Esse não é seu amigo, é um colega de trabalho, ele pode depor. Agora, se passou disso, ele é um amigo, que ele vai na sua casa, viaja com você, sai em festa com você, aí essa amizade pessoal impede o depoimento da testemunha, prejudica o depoimento da testemunha. Então as testemunhas não podem ser amigos do reclamante, eles têm que ser efetivamente colegas de trabalho. E o juiz vai perguntar, o juiz pergunta, o juiz pressiona todo mundo, não é normal, ele fala isso porque ele quer saber a verdade. Ele diz, olha, você está sob juramento, você aqui veio para falar a verdade, você é amigo do fulano, você conhece ele. Aí se a testemunha disser assim, não, olha, eu sou só colega de trabalho, eu sou amigo dele e tal. Aí o juiz às vezes pergunta assim, mas você tem interesse na causa? Aí o cara fala assim, eu quero que ele ganhe. Se o cara fala que eu quero que ele ganhe, ele está ali por interesse, ele já também pode ser desqualificado por testemunha, porque ele pode estar ali para ajudar o colega e não para falar a verdade. Então, a testemunha que vai ao tribunal tem que estar ali, não por amizade, tem que estar ali por obrigação de ser testemunha e por obrigação de falar a verdade. Não importa, doa quem doer, não importa quem ganha, não importa quais são os pedidos, né? Nada. Ele tem que ali falar a verdade e responder a verdade. O reclamante é a mesma coisa, o empregado, o juiz vai ouvir o empregado, né? E o empregado, tanto o empregado quanto a testemunha, tem que prestar muita atenção, porque ele está ali só para responder aquelas perguntas. O juiz do trabalho, ele só quer saber as coisas que são envolvidas no processo. Se está pedindo hora extra, se está pedindo férias, se está pedindo 13º, se está pedindo insalubridade, periculosidade, o juiz vai perguntar coisas disso. Se está pedindo um dano moral, vai perguntar se a pessoa foi ofendida, enfim, né? Então, o que o juiz vai perguntar é o que está no processo. Então não adianta tanto o reclamante, o empregado, quanto as testemunhas forem contar 1000 coisas lá que aconteceram, de briga com o cliente, problema na loja. Não falem isso, não vão por esse caminho. Vai só atrasar o processo, o juiz vai ficar bravo. O juiz está lá para saber o quê? Se ele está pedindo periculosidade, insalubridade, horas extras, o juiz vai perguntar sobre isso. Olha, qual era o horário dele? Ele tinha contato com agentes insalubres? Ele tinha contato... É isso. E aí tem que responder exatamente as perguntas do juiz. Os advogados podem fazer perguntas, mas tome muito cuidado, não responde direto para o advogado, porque no nosso sistema aqui judicial brasileiro não é que nem no americano, que o americano vai lá e fica interrogando. Não, o nosso é assim, ó. O advogado tem que perguntar para o juiz. Se o juiz autorizar a pergunta, o juiz fala para o reclamante responder. Mas tem que esperar o juiz falar para ele responder a pergunta. Não responde direto para os advogados, não. Nosso sistema aqui é diferente. E tem que prestar muita atenção no que se diz, porque às vezes o que a pessoa fala, fica nervosa, prejudica o depoimento, não é? O juiz, quando vira para o reclamante, diz assim, ó, vem cá, me fala qual é o horário da empresa. Aí a criatura trabalhava lá até meia-noite, 1h. Aí o reclamante vira assim, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Gente, mas como das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, se ele está dizendo que trabalhava até meia-noite? Ele achou que o juiz estava perguntando para ele qual é o horário de funcionamento da empresa. Gente, se o juiz quiser saber o horário de funcionamento da empresa, ele entra na internet e olha. O juiz não quer saber o horário de funcionamento da empresa. O juiz, quando pergunta qual é o horário da empresa, quer saber qual o horário que o empregado fazia, qual o horário que o reclamante fazia. Então presta atenção. Qual o horário da empresa? Eu entrava, doutor, às 8 da manhã, às 7 da manhã.
eu não fazia horário do almoço porque não tinha tempo, porque eu estou com o carro corrido, e a empresa tem um horário até às 6, mas eu ficava até às 7. É isso que o juiz quer saber, a verdade. Exatamente qual é o horário do empregado. Então presta muita atenção nisso. O empregado tem que estar muito atento a essas coisas. Então ele tem que falar da vida dele, de como ele fazia, demonstrar o cotidiano dele dentro da empresa e os porquês, não é? Ah, mas vem cá, mas a padaria não fechava 8 horas? É, doutor, a padaria fechava 8 horas, né? Tô dando um exemplo, né? Mas eu ficava até às 10 porque eu ficava fazendo bolo já, porque esse bolo era encomenda para amanhã, enfim. Justificar o motivo também é importante, demonstrar para o juiz. Se você está pedindo hora extra, demonstra para ele qual era a sua realidade do seu horário. Ah, mas o ponto do batia direitinho? Presta muita atenção na sua pergunta, porque assim, ó, se você chegava na empresa às 7h30 e ficava lá trabalhando, trocando uniforme, né, e ficava na fila para bater o ponto, e bate teu ponto só 7 horas, tu ficou 7 horas, desde as 7h30 até as 8, né, tu chegou às 7h30 e bateu 8 horas, tu ficou meia hora à disposição do empregador, e aí depois o ponto é para bater às 6, aí você bate o ponto e fica trabalhando até às 7, até às 8, acontece isso? Acontece aos montes. Acontece muitas vezes do ponto ser assinado todo dia o mesmo horário, 8, meio-dia, 2 às 6, 8, meio-dia, assina aquele ponto daquele jeito, né? Ninguém tem um horário assim certinho, britânico. O horário real é outro, né? Então, se o juiz perguntar qual era o seu horário, é o horário real, não é o horário que você botava no ponto, não é o horário de funcionamento da empresa. Ah, doutor, eu chegava às 7h30, saia todo dia 7, 8. Ah, o horário era variável. Se era variável, fala que é variável. Olha, 2 vezes por semana eu saía às 7 horas, 2 vezes por semana eu saía às 8 horas. Ou seja, o depoimento pessoal para uma audiência, ele tem que retratar exatamente aquilo que era o cotidiano do trabalho da empresa. O juiz não quer saber o horário comercial da empresa, o juiz não quer saber o horário do teu colega, quer saber o teu horário, né? Então é muito importante. E as testemunhas também têm que ser pessoas que trabalhavam na empresa na época ao qual você está pleiteando os direitos, né? Ou pessoas, se não trabalhavam diretamente, pessoas que estavam lá, fornecedores, vendedores, pessoas que trabalhavam em outros setores, mas que estavam lá, que sabem o que aconteceu na empresa e que podem testemunhar. Essas são as testemunhas possíveis que efetivamente vão te ajudar. Gente, não esqueçam de assinar o canal. Clicam ali, clica em inscrever-se e clica no sininho ali para você sempre estar recebendo aí um conteúdo atualizado e interessante aí de direito e processo do trabalho, ok? Essas testemunhas todas são ouvidas na audiência, as partes, o reclamante, né, a reclamada, o juiz pode fazer perguntas se ele quiser, geralmente o juiz começa fazendo pergunta, os advogados também podem fazer perguntas. Esclarecidas todas as situações, o juiz encerra a audiência e pergunta se as partes querem fazer razões finais, ou seja, se os advogados querem fazer mais alguma observação. Feitas as observações necessárias, faz uma nova tentativa de acordo, não há acordo, encerrou a audiência, aí acabou a audiência, acabou os elementos probatórios, depois daí o juiz vai fazer a sentença. Ah, e quanto tempo levar para fazer a sentença? Sentença não tem tempo, só Deus sabe. Tem alguns juízes que dizem assim, ó, bota ali no processo, ó, sentença em 1 mês, sentença em 2 meses, mas são poucos. A maioria escrevem assim, ó, sentença sine die. Sine die em latim significa 100 dias certo. Tem sentença que leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem sentença que leva 1 ano, demora muito. Então, assim, depende muito do fluxo de processos que o juiz tem na mesa. Agora, é claro, nós sabemos que aqueles processos de menor valor, que são processos do rito sumaríssimo, processos de até 40 salários mínimos, processos, vamos dizer assim, abaixo de 40 mil, que são esses processos com valores menores, eles correm num rito mais rápido e eles têm sentença mais rápido, aí não demora tanto. Mas aqueles processos mais complexos de valor maior, que são do rito ordinário, acima de 40 salários mínimos, esses efetivamente demoram mais, pode demorar 1 ano, uma sentença às vezes para sair. Tá? E para agendar a audiência depende muito também do juiz. Às vezes você entra com processo, o
o agendamento sai um mês depois, às vezes 2 meses, às vezes 3 meses depois, vai depender muito da agenda do juiz e vai depender também do tipo do seu processo, da complexidade do seu processo. Às vezes tem um processo muito complexo, um acidente, tem que fazer perícia médica, tem que fazer perícia do local, vai demorar mais, né? O andamento processual. Depois nós vamos falar aqui, vou fazer outros vídeos de processo de trabalho, para a gente abordar essas coisas, vou falar também de processo eletrônico do trabalho, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal para continuar recebendo essas aulas gratuitas. Um beijo, um abraço do professor Felipe Merino.